Passos importantes. Passos importantes para a renovação de Ramon Arreu Dias para 2024. O técnico e o seu filho, Emiliano Dias, estão completamente assombrados com o tamanho e a grandeza da torcida do Vasco. Não poderia ser menos, né, torcedor? Até porque esgotamos os ingressos no Maracanã contra o Atlético Mineiro, os ingressos foram esgotados no Allianz Parque contra o Palmeiras, esgotados contra o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista e esgotados novamente contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Expectativa grande para que o argentino e o seu filho e auxiliar permaneçam para a próxima temporada. Passos também importantíssimos para a reabertura dos portões de São Januário. Nesta tarde de hoje houve uma reunião na Procuradoria-Geral da Justiça. Uma reunião com bastante avanços para essa reabertura. Uma reunião onde, segundo informações, o Vasco está sendo pioneiro no termo de segurança de estádio. O Vasco colocou na mesa um acordo, o famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, com muitos detalhes importantíssimos, que farão com que São Januário se torne uma referência de segurança no futebol carioca. O pioneirismo do nosso Vasco segue sendo algo grandioso. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui, neste Boa Noite Gigante. Um vídeo movimentado, um vídeo agitado, um vídeo com muitas informações que você, torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí do outro lado muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado, a sua inscrição é fundamental para o nosso crescimento. A gente está aí, na meta de chegar à marca dos 110 mil inscritos, falta pouquíssimo. Mas agora, nesse momento, eu não quero pedir a sua inscrição em si. Eu quero te pedir uma outra grande ajuda. O YouTube, nesse momento, está dando uma segurada na divulgação dos nossos vídeos. E o que você precisa fazer para nos ajudar? Vem aqui embaixo, não apenas nos ajudar, né, mas para que você também fique muito bem informado sobre as notícias do Vasco. Você vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tem o sininho de notificação. Você vai, aperte nesse sininho de notificação e coloque na opção todas, para que todos os nossos vídeos venham a ser notificados a vocês. O YouTube está travando os nossos vídeos de serem enviados, não à toa o número de nossas visualizações foi lá para baixo, porque as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao nosso conteúdo. Então ative o sininho de notificação para que você sempre fique muito bem informado sobre o Vasco com o canal do Gigante, tranquilo? Então, além disso, se inscrevam e deixem o seu like, aqui embaixo, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora? Sem muita enrolação? Vamos falar de Vasco? Porque é um vídeo bom de ser feito. Eu costumo falar muito isso, né, durante meus conteúdos. Tem alguns vídeos que não são bons de ser feitos. Por exemplo, o vídeo lá que o Vasco foi derrotado para o Palmeiras no Allianz Parque, não foi um vídeo bom de ser feito. O Vasco foi prejudicado. Como eu vou chegar aqui, abrir um vídeo e falar, torcedor, fomos roubados novamente? É um vídeo horrível de ser feito. Quando foi divulgada novamente a decisão do TJRJ na quarta-feira passada, que os portões São Januário seriam mantidos fechados, não é um vídeo bom de ser feito, é um vídeo revoltante para qualquer torcedor vascaíno. Mas nesse momento, às 7h30 da noite, o momento que eu tô gravando o vídeo, é um vídeo bom de ser feito. Porque, torcedor, hoje houve uma reunião. A gente informou isso a vocês ontem no Boa Noite Gigante, informou isso a vocês hoje no Acorda Vascão pela parte da manhã e no Fala Gigante pela parte da tarde. Às 3h da tarde, o Vasco da Gama estaria se reunindo com o Procurador-Geral da Fazenda, que é o da Justiça, que é o Dr. Luciano Matos. Nessa reunião, o Vasco da Gama estaria discutindo com o Procurador-Geral da Justiça, não discutindo em tom de briga, mas conversando, né, sobre o TAC, que já foi apresentado pelo Vasco da Gama. Esse TAC foi apresentado ontem, na terça-feira, e hoje o Vasco da Gama iria com representantes tanto do lado associativo quanto do lado SAF para conversar com esse Procurador-Geral da Justiça sobre o que o Vasco gostaria e o que o Vasco propôs em fazer em São Januário para conseguir ter a reabertura dos portões. E olha, eu já adianto aqui a vocês, foi uma reunião bastante proveitosa ao Vasco. Já havia um grande otimismo interno para que o Vasco conseguisse a reabertura dos portões para a partida do próximo dia 23 contra o Coritiba. E hoje a situação ela passou de ser um otimismo e já começa a se tornar uma realidade.
A expectativa é gigante, é enorme, que Vasco e Coritiba venha a ser realizada em São Januário, novamente com os portões abertos. E, inclusive, o Ministério Público agora há pouco divulgou uma nota falando sobre isso, mas a gente vai deixar para comentar sobre esse assunto já já. Porque antes eu gostaria de trazer alguns detalhes sobre o que o Vasco nesse momento propôs, que é o que eu trouxe a vocês, o pioneirismo do Vasco da Gama dentro do futebol carioca. Nessa reunião estiveram presentes, pelo lado do Vasco Associativo, Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório. Pelo lado do Vasco SAF estiveram presentes 2 representantes, a diretora jurídica, Gisele Cabreira, e também o advogado do Vasco da Gama, que é o Marcelo Figueira. Pelo lado, é claro, da Procuradoria-Geral da Justiça, esteve presente o Dr. Luciano Matos, que é o Procurador-Geral da Justiça, é o grande responsável por esse órgão, e ele que acabou coordenando aí, ele que acabou estando à frente dessas, não negociações, mas da discussão que acabou acontecendo. Nessa reunião, o Vasco colocou na mesa alguns assuntos importantíssimos. Dentre esses assuntos, torcedor, o Vasco colocou como principal a implementação de catracas eletrônicas. O que significa catracas eletrônicas? E até para dizer melhor, uma biometria e reconhecimento facial nas catracas. Para quem já foi em São Januário, sabe muito bem que nós, quando temos a carteirinha, a gente coloca a carteirinha e passa se o ingresso estiver lá. Se tivermos o ingresso, também passamos o ingresso. Pronto, ela rasga lá, a mulher ou o rapaz que está responsável pelos ingressos, rasga, te dá outra parte do ingresso e você entra no estádio. O Vasco propôs, nesse termo de ajustamento de conduta, esse TAC, no caso entregou ontem a Procurador-Geral da Justiça, uma novidade. Essa novidade é que nas catracas, vão estar presentes uma biometria, ou seja, uma digital, uma biometria, você consiga agora passar e entrar dentro de São Januário, não mais tendo necessidade de carteirinha ou até mesmo de um ingresso físico, apenas com a sua biometria, com a sua digital, você vai conseguir adentrar a São Januário, que é uma tecnologia de alto nível, uma tecnologia de nível europeu que a gente vê em poucos estádios, se eu não me engano, apenas no Allianz Parque tem essa biometria, e também o reconhecimento facial. Ou seja, a partir do momento que você colocar a biometria, o seu rosto vai estar lá sendo detectado, a sua face vai estar sendo detectada e você vai adentrar ao estádio. Além disso também, o Vasco propôs, nesse termo de ajustamento de conduta, promover um aumento no espaço e o número de catracas dentro de São Januário. Ou seja, o Vasco vai aumentar o espaço para colocar catracas e além disso vai aumentar também o número de catracas. Isso é importantíssimo. A gente tem que pensar também que tem males que vêm para o bem. Eu gostaria muito que não fosse dessa maneira, mas para quem entra em São Januário, sabe muito bem que é precária a entrada, é prejudicial, é danosa para o torcedor o fato de você entrar em São Januário. É um espaço curto, principalmente para quem vai de arquibancada. É um espaço curto, com muita gente entrando, todo mundo apertado, muitas pessoas passam mal, deixam para entrar em cima do jogo e acaba acontecendo muitas confusões. A partir de agora não vai ter mais isso, porque vai ser uma entrada simples, com biometria na grande maioria das catracas, e além de tudo, vai ter mais catracas, o que vai facilitar a entrada dentro do estádio, e um maior número e espaço entre as catracas, o que vai facilitar você entrar no estádio sem problemas, com mais segurança, de uma forma mais tranquila. Tudo isso foi entregue. Além disso também, câmera nos estádios e uma melhora nos portões para a saída dos torcedores. Além disso que eu trouxe a vocês, tem muitas outras situações, questão de treinamento dos stiffs, que são os nomes daquelas pessoas de amarelo que ajudam a coordenar a saída do estádio. A segurança vai ser treinada por uma operação especial nos dias de jogo do Vasco da Gama, as avenidas também, tudo isso o Vasco propôs nesse TAC, que é nesse termo de ajustamento, um novo modo de fechar a Avenida Roberto Dinamite, que fica ali na frente de São Januário. O BEP vai ter um batalhão mais próximo a São Januário. Torcedor, olha só, o Vasco refez completamente o esquema de segurança. E um esquema de segurança, eu volto a repetir, de alto nível. Vai ter biometria, vai ter reconhecimento facial agora nas catracas de São Januário. O Vasco fez assim ao Ministério Público. Vocês querem fechar? Então calma aí. Calma aí que o Vasco agora vai mostrar a segurança do estádio do Rio de Janeiro, o que é ter um estádio seguro. Vocês não estão falando que o estádio de São Januário é um estádio inseguro? Então calma aí que a gente vai mostrar agora o que é excelência em questão de segurança nos estádios do futebol carioca. Inclusive, como a gente trouxe a vocês lá no início do vídeo, tudo isso que o Vasco apresentou através desse TAC está sendo tratado como pioneiro e ousado. Essa é a informação que o jornalista Lucas Pedrosa trouxe, que a proposta feita pelo Vasco da Gama
é algo pioneiro e ousado. É isso que o Vasco acredita que apresentou ao Ministério Público nessa tarde de quarta-feira. Além do mais, pode servir aí de exemplo até para outros estádios. Maracanã, Newton Santos, Raulino de Oliveira. Realmente é uma situação, é uma proposta que encanta. Encanta quem gosta de futebol, encanta o torcedor vascaíno, porque São Januário está, enfim, se modernizando. E quem falou sobre isso foi o próprio advogado do Vasco da Gama. No caso, o Marcelo Figueira, advogado que esteve presente ao lado da diretora jurídica Gisele Cabreira, representando o Vasco da Gama SAF, falou sobre essa mudança dentro de São Januário. Essa mudança importante, essa mudança que facilita, inclusive, a reabertura dos portões do nosso caldeirão. Muito proveitosa, tá? O Vasco elaborou um plano de ação interno pelo qual ele acredita, no qual está inserido uma série de medidas, as quais, que se implementadas, ele acredita que São Januário será um dos estados mais seguros do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil. Apresentou um pedido de TAC para o Ministério Público na segunda-feira e ontem, e hoje apresentou esse plano de ação detalhado com todas as medidas que vai transformar São Januário um estádio muito mais seguro do que era. Obviamente a segurança não depende só do Vasco, especificamente, depende de outros órgãos públicos e principalmente dos torcedores do Vasco. Então, assim, esse plano de ação envolve todo mundo. E apresentado, o Ministério Público foi satisfeito com o que a gente apresentou e que a gente elaborou, e agora entra uma fase de negociação de cláusulas do termo de ajustamento de conduta, e esse TAC, depois ele é homologado pela Justiça, em seguida de homologado, acredito que São Januário será liberado. E quais são essas principais medidas? A principal medida é uma necessidade que cada clube de futebol no Brasil terá de implementação daqui a 2 anos, que é o reconhecimento facial de torcedores. Então, o ingresso do torcedor do Vasco, obviamente, não vai ser nos primeiros jogos, mas a implementação do reconhecimento facial vai ser faseada. O ingresso vai ser o rosto do torcedor, com câmeras acopladas nas catracas. Ele vai passar, vai reconhecê-lo através de um sistema específico de tecnologia, e ele vai conseguir entrar no estádio. E esses testes já começariam logo pelo Vasco? Exatamente. Já nos próximos jogos a gente vai ter algumas catracas especiais dessas, e vão funcionar já especificamente. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, um otimismo muito grande por parte do Marcelo Figueira, advogado do Vasco da Gama, e além de um otimismo, né, hoje já vem se tornando uma realidade para que na partida contra o Coritiba o Vasco já possa novamente atuar na sua casa, no seu estádio, no seu caldeirão, ao lado do torcedor. O esforço que o Vasco fez durante os últimos dias, a barreira lotada, tudo influenciou para que realmente a liberação de São Januário venha a ser feita para esse jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chance de liberação grande. Essa é a informação que nós temos a trazer a vocês. Inclusive, quem também se posicionou após essa reunião foi o próprio Procurador-Geral da Justiça, o Luciano Matos. Ele, nessa parte da tarde de hoje, logo após a reunião, também se posicionou. Falou exatamente sobre o que ele achou desse momento de conversa, falou o que ele pensou de São Januário, sobre a liberação do nosso caldeirão, e deixou isso em vídeo. Então, sem muita enrolação também, já que mostramos o lado do Vasco da Gama, é importante trazer a vocês o lado da própria Procuradoria-Geral da Justiça e do próprio procurador, que vai ser dele que sairá o aval ou não da liberação do nosso caldeirão. O Vasco, o clube e a SAF apresentaram uma proposta de termo de ajustamento de conduta. Ela disciplina algumas regras que o Vasco poderia cumprir, aprimorando a segurança no estádio. Nós vamos fazer um exame mais detalhado dessa proposta. Acreditamos que estamos avançando num sentido bem positivo para a celebração desse termo de compromisso. A nossa expectativa é que na semana que vem façamos uma nova reunião, e que nessa nova reunião possamos também contar com a presença de órgãos públicos e a federação para conhecerem os termos do termo de ajustamento de conduta que venha eventualmente a ser celebrado. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, um otimismo grande através das palavras do próprio Procurador-Geral, doutor Luciano Matos, vê-se que realmente há um otimismo e uma expectativa grande para que São Januário possa ser reaberto para essa partida contra o Coxa. E olha só, é importante falar, as partes hoje nessa reunião, Vasco e Procuradoria, já acertaram que elaborarão aí
uma minuta de TAC, ou seja, uma minuta do termo de ajustamento de conduta, e caso haja um acordo, haverá uma reunião na próxima semana, na semana que vem, uma reunião que além do Vasco e da Procuradoria, estarão também presentes representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, representantes da Polícia Militar, representante do Corpo de Bombeiros, representante da Polícia Civil e representante da FERJ, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Todos esses representantes terão que estar presentes para a assinatura aí desse TAC, para a assinatura desse termo, que deverá ser logo em seguida encaminhado ao Judiciário para homologação e logo em seguida para a abertura dos portões de São Januário. Então, torcedor, se São Januário for reaberto, o que na minha opinião, diante de tudo que foi falado aqui, com certeza será esse veredito, essa decisão final sairá na semana que vem. Então, próximos dias serão de expectativas grandes para que tenhamos a nossa casa de volta. Fim, a Barreira voltará a festejar. Tá feliz, torcedor? Tá animado? Expliquei direitinho, né? São assuntos complexos, assuntos difíceis de serem falados, mas acredito que eu consegui passar tudo da melhor maneira possível para vocês. Deixa aí nos comentários se vocês entenderam e se vocês já estão animados aí, né, com a reabertura do nosso Caldeirão. São Januário vai ferver contra o Coxa Branca no dia 21 de setembro. E olha, torcedor, informação também importante aqui, porque falamos lá no início do vídeo, né? Passos importantes para a reabertura de São Januário, porém passos importantes também para a renovação contratual de Ramon Ángel Dias. A gente já falou com vocês no Fala Gigante que hoje o desempenho do Vasco da Gama nas últimas 5 partidas é um desempenho superior a 50% e a pontuação que o Vasco fez nos últimos 5 jogos é uma pontuação de clube que não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco manter exatamente o aproveitamento que teve nas últimas 5 partidas até o final do Campeonato Brasileiro, o Vasco permanece na Série A do Brasileirão. Isso não é uma dúvida, isso não é um questionamento, isso é um fato. Se o Vasco nas próximas partidas tiver um aproveitamento de algo em torno de 50% a 55%, o Vasco fica na Série A para 2023. E quem tem mais convicção do que eu nisso é Ramon Ángel Dias. Ele bateu na mesa no último domingo, ó. O Vasco não cai. Ele que falou, o Vasco fica. Façam o que façam, tentem o que tentem, queiram ou não queiram, o Vasco fica na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Ramon Ángel Dias está muito empolgado. Não à toa ele vem batendo na tecla que quer jogar em São Januário, quer ter o Caldeirão lotado. É tão louco que o Ramon Dias ainda não conseguiu ter a oportunidade de atuar dentro de São Januário. Eu tô imaginando como vai ficar o Coroa, como vai ficar o argentino vendo o Caldeirão pulsar contra o Coritiba. Vai ficar maluco, porque a informação que tivemos nessa parte da tarde de hoje é que tanto o Ramon quanto seu filho, que é o Emiliano, e o seu auxiliar, filho e auxiliar, estão assombrados, assustados, malucos com a torcida do Vasco da Gama. Ele chegou ao Vasco no mês retrasado. Ramon Ángel Dias já pegou Vasco Atlético Mineiro no Maracanã para mais 55 mil pessoas. Já viu o Vasco lotar o setor de visitante em Bragança Paulista, lotar o setor de visitante no Allianz Parque, lotar o setor de visitante agora na Arena Fonte Nova. Ou seja, o Ramon Dias está tomando conhecimento do que é a torcida do Vasco. E você acha que a festa que aconteceu domingo na Barreira não chegou até ele? É claro que chegou, torcedor. Você acha que a festa no aeroporto, na recepção do Paê, não chegou até ele? É claro que chegou. Ramon Dias e seu filho estão assustados com o tamanho da torcida do Vasco. E exatamente por isso, eles estão muito felizes do que hoje vem acontecendo. Eles estão muito felizes de que hoje eles pegam o Vasco da Gama numa situação difícil, colocam o Vasco em uma outra situação, daqui a alguns dias estará chegando 120 milhões e tudo que foi pedido por eles, a gente tem que falar aqui. Foi feito. Eles pediram reforços, os reforços chegaram. Eles têm hoje na mão um craque do futebol mundial, que é o Dimitri Payet. Eles pediram reforma, reestruturações no CT Moacir Barbosa, elas aconteceram. O CT hoje tem uma nova academia, mais completa, mais estruturada. O CT hoje tem muros que deixam o ambiente mais bonito. Hoje o CT é diferente. Tudo isso pelas mãos de Ramon. Mas olha, ele pediu. E ele pediu e aconteceu. Então ele está vendo que acima de tudo no Vasco está tendo nesse momento, podemos criticar, podemos reclamar, porém está tendo profissionalismo. E tudo isso vem fazendo com que ele queira permanecer. A torcida, hoje a estrutura mais profissional, hoje o fato do Vasco ter um elenco mais completo em mãos, fazem com que Ramon Ángel Dias queira permanecer no Vasco para 2023. Há tempos que ele queria um projeto no Brasil. Hoje ele tem um projeto no Vasco da Gama. O seu primeiro, pela pouca passagem que ele teve no Botafogo. Então isso faz com que ele se anseie em encontrar a torcida em São Januário. E inclusive se anseie
para ter logo, né, já em breve, a assinatura do contrato reassinada, ou aliás, assinada, né, para 2023. Eles querem fazer mais no Vasco, eles querem fazer história, eles querem ajudar na reconstrução do CT, eles querem ajudar em tudo que podem. Tem um know-how gigantesco, River Plate, Al Hilal e grandes clubes do futebol mundial. Toda a experiência adquirida por Ramon Reu Dias, ele quer passar para o Vasco da Gama. Então tá doido, o argentino tá maluco para renovar o seu contrato. Então passo importante, Vasco hoje dá passo importante para a renovação do Ramon e Vasco hoje dá passo importante para a reabertura de São Genô. Esse é o Vasco, torcedor. O Vasco não cai, o Vasco fica, com portões abertos, com festa da torcida e com Ramon Dias na beirada de campo. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, quarta, né? Bastante citada, com muitas novidades, muitas informações. E contamos aí, é claro, com a presença de todos vocês. Amanhã, às 7 horas, já coloque seu despertador, já deixe seu horário e volte aqui no canal do Gigante Vasco para ficar muito bem informado sobre o nosso Gigante da Colina. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.